Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Essa é a segunda aula do módulo 2, onde nós tivemos uma primeira aula que fizemos uma introdução sobre as fórmulas, vamos continuar falando sobre esse assunto e agora vamos falar de um assunto que ele é bem importante, que gera muitas dúvidas, que é a questão de referência de célula, referência em fórmula, referência relativa, referência absoluta, referência mista. Então, eu peço que você preste bastante atenção, porque isso é usado muito em fórmulas, que é usar o cifrão para fixar linha, fixar coluna, e isso gera bastante dúvidas nos alunos. E é importante que você, como eu disse na aula anterior, fórmulas serão usadas durante o curso inteiro, mesmo com outros assuntos a gente acaba combinando fórmulas. Então, o que você aprende aqui de fórmula, você vai usar mais para frente também. Então, é importante prestar bastante atenção agora. Primeiro exemplo é um exemplo que já usou em outras aulas anteriores. É aqui um exemplo de multiplicar preço por quantidade. Isso a gente já conhece. Então, eu faço aqui uma fórmula de igual esse preço aqui multiplicado por essa quantidade. Vou pressionar o Enter. Beleza, está aqui o cálculo. A gente já conhece, já fez antes. Isso aqui a gente chama de referência relativa, porque existe um valor relativo ao outro. Esse por esse, esse por esse. Lembra da alça de preenchimento? Quando eu clico aqui, ele desce a linha. Então, se aqui eu tenho um C4 vezes D4, aqui eu tenho um C5 vezes D5. Até agora nenhuma novidade, isso a gente já aprendeu na aula anterior. Vou puxar aqui e aí eu tenho todos os resultados da multiplicação de uma célula por outra. Eu gosto de fazer aqui uma fórmula usando uma função. Função a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, mas eu vou fazer aqui para efeito de explicação que fica legal para você entender. Eu vou usar aqui a guia fórmulas, vou pegar aqui uma função fórmula texto. O que faz essa função fórmula texto? Ela mostra esta fórmula aqui em forma de texto, não o resultado. Ela mostra o que aparece na barra de fórmula, quando você digita a fórmula. Então, eu vou escolher essa célula aqui, ela só tem um argumento, que é a referência, que é o E4, e vou clicar em OK. Ele mostra como é que eu fiz. O que aparece na barra de fórmula aparece aqui. Então, eu tenho C4 vezes D4, puxo aqui na alça de preenchimento, você vai conseguir ter uma visão melhor do que é essa referência relativa. As linhas vão descendo. E aí, ele vai multiplicando certo, eu tenho um valor para cada célula. Essa para essa aqui, essa para essa, vai descendo assim por diante. Então, referência relativa essa é a mais simples, e aqui a gente já utilizou anteriormente, só não tinha dado esse nome. Mas você sabe que agora, fórmulas que usam valores, onde você puxa na alça, ele vem mudando as linhas um pelo outro, aqui você tem uma referência relativa. Vou passar para a próxima planilha, referência absoluta. Agora tem um detalhe. Eu quero pegar esse preço aqui, eu tenho uns itens aqui, geladeira, fogão, TV, eu tenho o preço em reais. Eu quero saber quanto que é o preço em dólar. Para fazer isso, uma divisão simples. Pego esse valor e divido por esse aqui. O valor do dólar está aqui como R$4. Então, para eu saber o valor do dólar, preço igual, que é o valor do produto em dólar, essa célula aqui C3, dividido por 4, que é o valor do dólar. Vou pressionar o Enter. Legal, consegui aqui, que é o 1.200 dividido por 4, 300. Então, esse valor em reais, esse valor em dólar. Tranquilo. Quando eu puxar aqui, aí vai gerar um erro. Ele deu um dividido por zero. Esse erro aqui é quando você tem uma fórmula que está dividindo por uma célula vazia. Então, ele mostra divisão por zero. Por que isso acontece? Lembra que o Excel muda as linhas quando a gente puxa na alça. Então, se eu tenho um C3 dividido pelo G2, o próximo eu vou ter um C4 dividido pelo G3. Aqui ele está pegando o G3, célula vazia. Se eu puxar mais um aqui, ele vai pegar o G4. Tá aqui, e assim por diante. Se eu for descendo aqui, ele vai pegando todas as células vazias. Vou utilizar aqui aquele mesmo conceito. Vou aumentar aqui um pouco a largura dessa coluna. Da função fórmula texto. Pesquisei referência, fórmula texto. E vou usar aqui como referência essa célula aqui, que é a primeira fórmula. Clico em OK. C3 dividido por G2. Deu certo. Quando eu puxar aqui, você vai ver que essas células aqui, C3, C4, C5, elas estão descendo. Legal. É isso mesmo que eu preciso. Agora aqui não.
Aqui não pode descer, eu tenho que manter esse G2 fixo, porque eu tenho vários valores para fazer uma operação por apenas uma célula. Como é que a gente resolve esse problema? Esse problema é resolvido com a referência absoluta. Então, eu vou dizer para o Excel que essa célula G2 ela não pode mudar, ela tem que ficar fixa. Como é que eu faço isso? Vou clicar na fórmula que eu criei, aqui na célula D3, vou editar essa fórmula aqui na barra de fórmulas, selecionando a célula G2 e vou pressionar a tecla F4. Lá em cima as teclas de função, F1, F2, F3, F4. Cuidado que não é a tecla F e o número 4, é lá em cima, tecla de função F4. Quando eu pressiono F4, o Excel coloca esse símbolo cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso indica que essa célula está fixa, ela não vai mudar quando eu puxar na alça. Então, isso chama-se referência absoluta. Eu fixei a célula G2. Vou pressionar o Enter, você já vai ver essa alteração aqui naquela função fórmula texto, que mostra como é que foi feita a fórmula aqui. Vou puxar na alça. Repara que agora vai dar certo. E repara que aqui do lado, ó, todas as operações de divisão estão sendo feitas pela célula G2. Porque agora ele vem descendo aqui, mas ele fixa o G. O G2, ele não vem para baixo, ele fixa aqui. Porque se você não fizer isso, lembra que ele vem descendo aqui e vem descendo aqui. Fixou o G2, referência absoluta, todas as fórmulas, todas essas células estão sendo feitas, a divisão no exemplo aqui, por essa célula aqui. Então é importantíssimo você entender esse conceito da referência relativa, referência absoluta e referência mista. Então na segunda aqui, referência absoluta, que é quando você fixa uma linha aqui. Na verdade aqui, você não precisaria fixar a coluna G. Por quê? Isso é importante para entender a próxima referência mista. Porque aqui eu vou puxar a alça para baixo. Quando eu puxo para baixo, o que mudam são as linhas. São essas linhas do Excel que vão mudar. Eu vou permanecer sempre na coluna G. Eu não estou andando para o lado. Então, quando eu seleciono isso aqui e pressiono F4, ele insere o cifrão nas duas células. Eu poderia tirar da coluna G, apagar e deixar só na linha 2. Por quê? Porque eu quero fixar só a linha 2. Não estou preocupado com a coluna G, porque eu vou permanecer sempre aqui. Quando eu puxar aqui, ó, o que muda são as linhas. Então, em vez de ser G2, G3, G4, G5, G6, vai ser sempre G2. Mas eu permaneço sempre na coluna G. Então, você pode usar o cifrão só em frente da linha quando você puxa a alça de preenchimento para baixo. É importante entender esse conceito aqui. Ah, Adriano, se eu deixasse lá os dois ia dar errado? Não ia dar errado. Vai dar errado se você deixar os dois nesse próximo exemplo de referência mista. Mas é importante que você entenda aqui que não é necessário usar o cifrão em linha e coluna quando você puxa só para baixo. Puxou só para baixo, fixa a linha. Puxou para o lado, fixa a coluna. Isso é uma dica mesmo, isso pode ser como regra. Usou a alça de preenchimento para baixo, o que muda são as linhas. Então você fixa a linha. Usou a alça de preenchimento para o lado, o que muda são as colunas. O que vai andar aqui são as colunas, então você fixa a coluna. Bom, então vamos passar para o último exemplo, que é o referência mista. Nesse caso aqui, eu vou ter que fixar linha ou coluna de uma célula, de uma referência, e dependendo da situação, numa outra também, linha ou coluna. Isso chama-se referência mista, que aí você não fixa os dois, é um ou outro. Então, qual é o exemplo aqui? Tenho funcionários, Pedro, a Maria e a Ana Paula, valores de vendas. Eu tenho uma comissão de cada um deles. Essa comissão vai variar de acordo com o mês. Então, em janeiro, eu tenho uma comissão de 10%, fevereiro, 20%, março, 30%. Vou fazer a primeira fórmula normal sem fixar nada. Igual o valor de vendas aqui do Pedro, multiplicado pela comissão de janeiro, que aqui é a primeira comissão de janeiro, pressiono Enter. Tranquilo, aqui deu certo. A primeira fórmula sempre dá certo, tá? Porque você não precisa se preocupar com fixar nada. Primeira fórmula, você vai usar uma operação, vai sempre dar certo. Agora, o que eu quero fazer? Para eu calcular a comissão de fevereiro, que está aqui, esse valor aqui do H3, ele tem que descer para o H4, certo? Porque eu estou aqui no janeiro, fevereiro. Beleza, vou puxar aqui. O valor desceu para o H4, tá certo? Só que o que não pode descer é a linha C4.
Por quê? Porque se eu descer a linha C4, ele vai passar para cá, para o C5. Então, o que ele está fazendo aqui, ele não está pegando o valor de vendas do Pedro e tirando 20%. Ele está pegando o resultado de janeiro e multiplicando por 20%. Vou dar um duplo clique, você vai ver as células em destaque. O valor do resultado de janeiro multiplicado por 20%. Isso acontece por quê? Lembra que quando eu puxo na alça, as linhas vão mudando. Então, se eu puxar mais uma vez, agora eu tenho o valor de fevereiro multiplicado por 30%, que é março. Vou dar um duplo clique novamente e você vai ver esse valor multiplicado por esse. Então, aqui, tranquilo, eu não preciso fixar nada. Aqui eu tenho que descer mesmo, mas aqui no valor não. Eu não posso descer, eu tenho que travar essa linha 4. Como é que eu faço isso? Clico aqui na primeira fórmula, aqui é o C4, eu vou clicar aqui para selecionar e pressiono o F4. Fixei aqui. Agora, tem um detalhe. A minha ideia aqui é fazer apenas uma fórmula e depois puxar para o lado e para baixo. Eu fixando a linha 4 vai dar certo, mas eu não posso fixar a coluna C. Por quê? Porque se eu fixar a coluna C, quando eu passar para as vendas de Maria, não vai mudar Maria, vai continuar sendo Pedro. Quando eu passar para a venda de Ana Paula, não vai mudar para Ana Paula, vai continuar sendo Pedro, porque eu fixei a coluna C. Essa coluna C não pode ficar fixa, ela tem que andar para o lado, ela tem que vir aqui para Maria e para Ana Paula. Então, eu vou tirar esse cifrão daqui. Tem que fixar só a linha 4, só essa linha aqui. As colunas devem andar para o lado, C, D e E, para vir para o Pedro, Maria e Ana Paula. Já na célula H3, aí é o processo contrário. Eu vou deixar liberado aqui a linha. A linha 3 tem que mudar para a linha 4 e mudar para a linha 5, que é janeiro, fevereiro e março. Só que essa coluna não pode andar para o lado, porque se eu deixar aqui solto, ele vai, quando eu puxar essa alça para o lado, para calcular Maria, ele vai andar para a coluna I. Depois, para calcular Ana Paula, ele anda para a coluna J. Então, não pode. Então, eu tenho que fixar a coluna H. Então, eu venho aqui. Você pode fazer assim. Selecionar, pressionar o F4. Ele coloca o cifrão na frente da linha, na frente da coluna. Se você pressionar o F4 de novo, ele tira da coluna e deixa só na linha. Se você pressionar o F4 novamente, ele deixa só na coluna e tira da linha. Então, você pode ir pressionando o F4 que ele vai alternando. Então, isso aqui caracteriza uma referência mista, porque aqui eu fixo linha e aqui eu fixo coluna. Então, quando eu puxar para baixo para os meses, aqui, janeiro, fevereiro e março, ele vai descer. Só que quando eu puxar para o lado, isso aqui não pode andar. E aí eu caracterizo com isso aqui uma referência mista. Então, faço uma fórmula só, que é essa aqui. Dou um Enter. Agora eu venho aqui, puxo isso aqui para baixo. Quando eu puxei para baixo, se a gente reparar aqui, eu vou colocar aqui eu não vou nem colocar, vou fazer uma forma diferente. Eu selecionei aqui, né? Vou puxar a alça de preenchimento para baixo, vou vir aqui para o lado para fazer o cálculo. Tem uma outra forma de mostrar as fórmulas aqui. Eu fiz anteriormente com a função fórmula texto. Você pode usar aqui, na guia fórmulas, tem essa opção aqui no grupo auditoria de fórmulas, mostrar fórmulas, que ele mostra como a fórmula foi feita, não como resultado que apareceu aqui na célula. Então, eu tenho C4 vezes o H3. Quando eu puxei para baixo, ele permaneceu no C4, que é o valor de venda, que é esse aqui. E aqui, ele veio para o H4. H4 é o valor de fevereiro, que ele tem que descer aqui mesmo para fevereiro. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, para não ter que ficar usando barra de rolagem. Já aqui, eu tenho esse C4. É bom que se você clicar, ele já destaca para você aqui. Então, eu tenho... Isso aqui está fixo. Ele não muda quando eu clico. E aqui ele vem descendo. Então, essa é uma maneira legal de você ver essa alteração de referência. Permanece aqui esse azulzinho fixo, conforme eu vou descendo aqui. E esse aqui, que é o vermelho, ele vem descendo. Agora, quando eu passo para o lado, aí isso aqui já vai andar para o lado. Por quê? Porque eu deixei solta a coluna. Então, do C, ele passa para o D. E eu mesmo consigo avaliar aqui. Ele permanece nessa linha 4, mas aqui vai descendo. Novamente, eu venho aqui para Ana Paula. Mudou aqui. Você vê que o azulzinho vai mudando conforme eu vou mudando de coluna. E aqui ele vai mudando de linha como eu for clicando para baixo. Então, essa é a referência mista. É importante você praticar. Esse é um exemplo de vendedores aqui, de comissão. Você vai ter, como todas as outras aulas, o exercício para praticar.
mas é importantíssimo entender esse conceito. Referência relativa não tem nenhum cifrão fixando nada, foi esse primeiro exemplo aqui. Referência absoluta, você vai fixar linha ou coluna, e aí no caso aqui eu fixei a linha. Referência mista, você fixa linha e coluna, e aí depende do tipo de cálculo. Nesse exemplo aqui, o primeiro foi fixado aqui a linha 4 e depois a coluna H, para evitar da coluna dar para o lado e a linha 4 descer para as outras linhas aqui, porque a linha 4 é onde está as vendas. Para voltar o valor aqui, o resultado é só desmarcar, mostrar fórmulas que ele volta ao normal. Bom, então chegamos ao final dessa aula, uma aula importantíssima sobre fórmulas e referências. Faço o download aqui abaixo do vídeo do exercício, pratico passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, meu amigo, um abraço e até a próxima aula. O resultado mostra o que aparece na barra de fórmulas, né, quando você digita a fórmula. Então, eu vou escolher essa célula aqui, ela só tem um argumento, que é a referência, que é o E4, e vou clicar em OK. Ele mostra como é que eu fiz. Ó. O que aparece na barra de fórmulas aparece aqui. Então, eu tenho C4 vezes D4, puxo aqui na alça de preenchimento, você vai conseguir ter uma visão melhor do que é essa referência relativa. As linhas vão descendo. Ó. E aí, ele vai multiplicando certo, eu tenho um valor para cada célula. Essa para essa aqui, essa para essa, vai descendo. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Essa é a segunda aula do módulo 2, onde nós tivemos a primeira aula que fizemos uma introdução sobre as fórmulas, vamos continuar falando sobre esse assunto e agora vamos falar de um assunto que ele é bem importante, que gera muitas dúvidas, que é a questão de R4, aqui eu tenho um C5 vezes D5. Até agora nenhuma novidade, isso a gente já aprendeu na aula anterior. Vou puxar aqui e aí eu tenho todos os resultados da multiplicação de uma célula por outra. Eu gosto de fazer aqui uma fórmula usando uma função. Função a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, mas eu vou fazer aqui para efeito de explicação que fica legal para você entender. Eu vou usar aqui a guia fórmulas, vou pegar aqui uma função fórmula texto. O que faz essa função fórmula texto? Ela mostra esta fórmula aqui em forma de texto, não que já usou em outras aulas anteriores. É aqui um exemplo de multiplicar preço por quantidade. Isso a gente já conhece. Então, eu faço aqui uma fórmula de igual esse preço aqui multiplicado por essa quantidade. Vou pressionar o Enter. Beleza, está aqui o cálculo. A gente já conhece, já fez antes. Isso aqui a gente chama de referência relativa, porque existe um valor relativo ao outro. Esse por esse, esse por esse. Lembra da alça de preenchimento? Quando eu clico aqui, ele desce a linha. Então, se aqui eu tenho um C4 vezes de referência de célula, referência em forma, né? Referência relativa, referência absoluta, referência mista. Então, eu peço que você preste bastante atenção, porque isso é usado muito em fórmulas, que é usar o cifrão para fixar linha, fixar coluna. Isso gera bastante dúvidas nos alunos. E é importante que você, como eu disse na aula anterior, fórmulas serão usadas durante o curso inteiro. Mesmo com outros assuntos, a gente acaba combinando fórmulas. Então, o que você aprende aqui de fórmula, você vai usar mais para frente também. Então, é importante prestar bastante atenção agora. O primeiro exemplo é um exemplo